Quando a gente pensa, partindo do título do seu livro, o fascismo como ideologia e a revolta totalitária, e isolando essa primeira parte, né, como ideologia, o que a gente percebe hoje é que o termo fascismo muitas vezes é usado como tacape ideológico. Então, algumas pessoas na internet, creio eu, aí eu quero saber a tua opinião, se utilizam do termo de uma maneira pejorativa, chamam pessoas que de repente nem estariam enquadradas aí no que é fascismo de fascistas. Então, acho que é um bom ponto de partida para a gente essa questão do que é fascismo, o que esse compêndio ideológico que você apresenta dentro do teu livro, e você mesmo já fez o jabá aí como a melhor fonte aqui no país de informação para o pessoal que está assistindo aqui. Isso é interessante, veja, isso condiz um pouco com a minha história do porquê eu fui estudar esse tema, porque eu comecei a estudar esse tema um pouco mais tardiamente na minha vida. Eu comecei a estudar com os meus 27, 28 anos, eu tenho 31 agora, indo para 32. Mas antes eu era mais focado em literatura, né? Literatura clássica, história clássica, Grécia Antiga, Roma, estava estudando economia austríaca e eu caí de paraquedas nesse assunto por causa da reeleição do Bolsonaro, lá nos idos de 2018. Então, eu fui chamado muito de fascista naquela época, assim como todo mundo aqui, imagina, em algum momento foi chamado, ou coisa pior, nazi-fascista, né? Adicionaram o outro elemento ali junto na acusação. Aí eu me peguei pensando, eu me peguei pensando na rua, assim, caramba, eu não sei nenhum pensador do fascismo. Eu posso dizer vários comunistas, eu posso dizer até mesmo alguns nazistas, né? Carl Schmitt, que o seja, né? Heidegger, enfim. Mas quando eu pensava no fascismo, eu pensei, caramba, não vem nada na minha cabeça. Vem, sei lá, Benito Mussolini, mas era só isso? Era só um ditador histriônico, né? Que fazia aquelas discursos tipicamente italianos? Não pode ser só isso. Então, aí eu comecei a... Eu tinha acabado de tirar minha cidadania italiana, estava estudando italiano e pensei, por que eu não vou ler os caras, já que agora eu sei um pouco de italiano, né? Aí eu encontrei um mundo à parte, digamos assim, algo que eu nunca tinha ouvido falar e ninguém nunca havia me falado, e olha que eu passei por universidade, eu estava iniciando meus estudos numa federal, né, a UFSC Santa Catarina, eu tinha passado pela graduação em Direito, algumas pós-graduação, eu vivi muito no Facebook, da época do Facebook, da luta política do Facebook, assim, e eu nunca tinha ouvido falar, ou ninguém falando essas pessoas, Giovanni Gentili, Sérgio Panunzio, Hugo Espírito, como ninguém havia me falado isso, se aparentemente todo mundo estava, né, chamando um ou outro de fascista e não sei o que. Aí eu comecei a estudar e eu vi que não era absolutamente nada do que o pouco que eu havia ouvido falar alguém com competência e muito menos do que eu imaginava, do que a maioria das pessoas imaginavam. Então o fascismo, ele no meu livro eu falo que ele é uma síntese falha, né? Ele foi uma tentativa de criar uma ideologia dentro de um regime autoritário do Benito Mussolini. Porque o fascismo ele tem a peculiaridade que ele surge primeiro como um movimento de massa na esteira da Primeira Guerra Mundial, certo? E a consolidação ideológica é uma tentativa posterior a quando Mussolini já é primeiro-ministro, tornando-se ditador. Então, quando se fala do comunismo, do marxismo, há uma grande esteira intelectual de Marx e Engels e alguns outros teóricos antes de que as experiências comunistas aconteçam na prática, no caso, né? No fascismo é o inverso. Primeiro há uma experiência política de um grupo mais ou menos coeso de indivíduos, com ideias mais ou menos soltas, depois vão tentar se consolidar em uma ideologia chamada fascismo, né? E essa ideologia, essa síntese, ela falhou. É por isso que ela é muito difícil de compreender e muita pouca gente compreende, porque ela não é uma síntese... o marxismo, eu vou ler os livros do Marx, eu consigo mais ou menos entender. O que é o leninismo? Eu vou ler os livros do Lenin, beleza. Tu fala fascismo, onde é que eu vou ler isso? Né? Porque, tirando alguns livros oficiais do regime, como a própria doutrina do fascismo, lá, do Benito Mussolini e do Giovanni Gentili, de fato, o fascismo nunca teve uma grande ideologia no qual todos os intelectuais do regime falassem, beleza, essa aqui é a ideologia do fascismo. Não, alguns tentavam puxar a sardinha mais para um lado, mais para o outro, né? Haviam nacionalistas e sindicalistas, idealistas, né? Até mesmo monarquistas em alguma medida. Mas eu diria que essa síntese foi uma tentativa de 3 elementos principais, que eu aponto no meu livro, né? Que foi do nacionalismo, um nacionalismo orgânico e imperialista, né? Que eles queriam invadir e conquistar colônias.
com o sindicalismo, que é oriundo da esquerda revolucionária italiana, que surgiu dentro do Partido Socialista Italiano e depois se desvinculou, mas esses sindicalistas depois se tornaram fascistas, e depois eles que teorizaram a ideia do corporativismo dentro do regime fascista, junto com alguns nacionalistas, né? O corporativismo vem de corpos, né? Os corpos de corporações dentro do controlados pelo Estado, né? Corporações ditos sindicatos, né? E o idealismo filosófico de figuras mais proeminentes, como o filósofo Giovanni Gentili, que foi ministro da Educação do Benito Mussolini e fez uma reforma educacional tão abrangente que ela existiu até 2005, né? E o Hugo Espírito, que foi teve outros, mas o Hugo Espírito, que foi o discípulo principal de Gentili, e eles criaram toda uma filosofia idealista neo-hegeliana para tentar sedimentar filosoficamente esse Estado corporativo totalitário, né? Mas, assim, é uma grande mistura, confusa, assim, com alguns contornos que dá para ter mais ou menos ideia, e eu tento estruturar isso no meu livro, mas é de fato confuso, é de fato estranho, porque não foi realmente algo coeso, estruturado e que deu certo. Esse é o grande dilema, entendeu? Uhum, uhum. É uma questão um pouco complexa, até porque, assim, quando a gente pensa na Europa naquele momento, né, crise econômica pós Primeira Guerra Mundial, você tem N outros países enfrentando problemas significativos, como a própria Alemanha, né? Então, você tem ali um descontentamento geral, você tem uma inflação, no caso da lira, você tem na Alemanha acontecendo a mesma coisa. Então, o pessoal que era veterano de guerra, as classes trabalhadoras, elas se juntam nesse movimento de massa populista na figura do Mussolini e posteriormente, então, que de fato eles vão construir um compêndio ideológico para arraigar ou para trazer mais pessoas para esse grupo. E você falou do neo-hegelianismo, é até engraçado, né? Porque o Hegel influenciou todo mundo, né? No final das contas, dos movimentos totalitários. Né? Eu acho que se tu for pegar hoje a desgraça do século XX, na minha opinião, digamos que 85% seria uma mistura de Rousseau com Hegel. Uma pitadinha de Nietzsche ali, mal interpretado, e um pouco de racismo alemão, pronto. Tu tem o século XX, a desgraça do século XX ali meio que no geral, assim, entendeu? Porque, de fato, o Hegel, ele tem uma influência decisiva no marxismo, como todo mundo sabe, né? Mas ele também teve uma influência enorme no Gentili e no fascismo, e também, em alguma medida um pouco menor, no nazismo, com a tentativa do Heidegger, né, de influenciar o nazismo. Então parece que sim, o Hegel, junto com as interpretações de vontade geral do Rousseau, meio que deram as blueprints para as ideologias totalitárias do século XX. Eu acho que as raízes estão mais ou menos dadas ali, assim, né? E aí, como elas vão ser interpretadas depois, tem que ser analisado uma a uma, mas que, num geral, eu diria que é isso, entendeu? Bebem da mesma fonte. Uma coisa que a gente costuma ver bastante nas fontes gerais, né, é que o fascismo seria uma resposta do medo ao comunismo que estava acontecendo, uma experiência socialista na pós-revolução russa, ali em 17, né, e tinha uma certa insatisfação dos europeus com as democracias liberais. Isso aconteceu também na Alemanha, né, que culminou depois no próprio Hitler ser chanceler, né? Mas o que dentro desse movimento você acredita, pensando, né, medo do comunismo, insatisfação com as democracias liberais que surgiam por ali, o que você acredita disso que é mito e o que é fato dentro das fontes históricas que você baseou aí na tua bibliografia para o livro? De fato, eu acho que os dois estão certos no sentido que havia o fato de que o fascismo reagiu ao que era percebido como uma ameaça comunista, mas muita gente erra achando que o fascismo ele é apenas isso, ele surgiu como uma reação a uma percebida ameaça bolchevique comunista na Itália. Não é bem verdade isso não. Veja, o movimento fascista ele surge como uma generalizada insatisfação com o governo liberal pela condução na Primeira Guerra Mundial. O movimento ele nasce assim. Ele nasce com insatisfação dos camisas negras, que eram veteranos de guerra, os Arditi, né, os valentes, junto com a classe média e a classe trabalhadora, né, e também juntou-se todo mundo que era insatisfeito, nacionalistas, sindicalistas, idealistas, né, todo mundo se juntou ali meio na figura do Benito Mussolini. Esse movimento tomou o corpo e tomou forma antes
de entrar em briga direta com os comunistas no Biênio Rosso, né, que foi aqueles 2 anos entre 19 e 20 ali, 21. Mas os comunistas gostam de dizer que o fascismo surgiu para impedir ou para, né, como uma reação à ameaça ao comunismo, assim. É dar crédito demais aos marxistas. Já havia um movimento fascista, mas de fato ele tomou muito mais força e corpo com a derrota que eles impingiram nos comunistas. Isso sim. O fascismo surgiu como uma insatisfação generalizada ao governo liberal e também cresceu e tomou aí a grande proporção que teve por causa das lutas campais contra os comunistas e a vitória que obtiveram, certo? Mas é errado dizer que o fascismo surgiu como uma reação aos comunistas. Não, isso é errado historicamente. Tá?